Nós vamos começar aqui nossa aula falando um pouquinho sobre o que vocês assistiram, o que foi que vocês viram, se gostaram aí, dá o like, se gostaram do filme. Nós vamos falar aqui, eu vou ao cinema, nós temos vários assuntos aqui sobre esse gênero textual que nós temos hoje, que é a resenha. Então, fala aí no livro de vocês, nesse assunto, sobre a resenha. E a gente lê resenhas, vamos ler aqui resenhas, observando que elas fornecem informações sobre um determinado assunto. Então, esse filme aí, o assunto que tem aí no livro, ele está sendo feito como uma resenha. Ele fala aí no livro, ele retrata aí uma resenha. Então, ele está contando, está fornecendo informações sobre um determinado assunto. E a gente vai ver aí, tá? E para começar, nós vamos lá para a plataforma, onde vamos começar aqui com a história do cinema, tá? Então, nós temos aqui a história do cinema. Vamos começar a nossa aula de português a partir do vídeo que nós temos aqui na plataforma, falando sobre a história do cinema. Já que a gente está nessa aula, a gente vai chegando lá, vamos ver o que é que tem a ver a história do cinema com o filme que assistiram, com a resenha do filme. Então, fica ligadinho aqui, ouça direitinho. São uns 6 minutinhos, gente, para a gente estar prestando bastante atenção aqui na nossa atividade, tá bom? Quando terminar aqui, a gente passa para o nosso livro para a gente começar. Vamos ouvir? Assistir e ouvir. Vamos lá? Ver se ele... Ai, não acredito. Vamos lá? Deixa eu só ver se ele atualiza aqui, porque ele passou muito tempo ligadinho. Vamos ver se ele vai. Carregando. Ontem ele passou. Ele tem que passar os... A primeira exibição cinematográfica pública ocorreu em Paris, em 28 de dezembro de 1895, e foi organizada pelos irmãos Auguste e Louis Lumière. No início, o cinema mostrava apenas registros de cenas do cotidiano. Exibidas em preto e branco, as imagens tinham pouca nitidez. Em uma das primeiras projeções públicas feitas pelos irmãos Lumière, o público se apavorou por causa desse trem. A sensação de quem assistia à projeção era de que o trem invadiria a sala. Durante as primeiras 3 décadas de existência do cinema, quase todos os filmes exibidos eram mudos.
Mas a chegada da tecnologia que aliou o som à imagem mudou o cinema para sempre. Atualmente, o cinema é uma das maiores e mais lucrativas atividades artísticas no mundo. Mas não foi sempre assim. No início, havia poucas e pequenas salas de projeção. Elas eram conhecidas como Nickelodeons, porque o ingresso para assistir a uma sessão custava um níquel, equivalente na época a 5 centavos de dólar. No Brasil, o cinema se profissionalizou na década de 1930 com a criação da Cinédia, a primeira empresa cinematográfica brasileira. Foi essa empresa que, com as comédias musicadas, revelou atores como Oscarito, Grande Otelo, Dercy Gonçalves e Carmen Miranda. Na década de 1940, nasceram empresas como a Atlântida Cinematográfica e a Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Pode sim, madame. Eu mandei fazer mesmo a fantasia um bocadinho mais folgada para a senhora poder andar. Balanga, madame. Balanga. Se a senhora me desse uma mãozinha, madame. Agora eu não posso, Júlia. Estou no ponto que Maquiavel e Alexandre estão fazendo a intriga da Coseta com César Borgia. Que belos tempos. Romance e audácias. Venenos e políticas. Que beleza. Que beleza. A senhora aí lendo e eu trabalhando. Essa fantasia está dando um trabalho dos diabos. Eu não sei quando vai ficar pronta. Te apressa, Júlia. Ah, Madame Trejoli, todo mundo vai ficar com inveja da sua gôndola. A senhora está com uma polpa linda. Mas que polpa. Balanga, madame. Balanga, madame. O movimento cinematográfico brasileiro despontou internacionalmente com o cinema novo, entre os anos 1960 e 1980, com nomes como Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos. Nesse período, alguns filmes resistiram à censura imposta pelo regime militar. Já nos anos 1990, a produção cinematográfica brasileira se destacou graças a filmes como O Quatrilho, de Fábio Barreto, e Central do Brasil, de Walter Salles, que concorreram ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Na década de 2000, continuaram a ser produzidos no Brasil filmes de sucesso, como Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, e Tropa de Elite, de José Padilha. E aí, gostaram? Legal? Ó, estou pedindo para colocar de novo, só que por conta do tempo que a gente está começando a aula bem já avançada, não tem como a gente colocar agora, tá bom? Então, mais adiante um pouquinho, a gente pode estar colocando ele para passar novamente, tá bom, gente? Então, ó. Então, aí a base aí deixa eu ver. Pronto. Então, desse audiovisual que a gente viu aí, a gente viu que as primeiras projeções de cinema aconteceu no mundo, em Paris, em 1895, que foi um francês responsável pelo primeiro desenho animado. Nós vimos também aí que o primeiro desenho animado realizado por meio de um projetor moderno foi Fantasmagorie, do diretor Emile Couretti. Na modalidade longa-metragem, nós temos aí o primeiro que foi criado por um argentino, Quirino Cristiani. Então, a indústria cinematográfica ela foi bastante aprimorada e atualmente ela está acostumada às exigências do mercado. Nós vimos aí também que nós temos vários filmes brasileiros aí premiados fora do Brasil. Então, tudo aí está começando a história para a gente poder chegar ao tema da unidade. E o tema da unidade da gente aqui é falando sobre o cinema, né?
Então, deixa eu só colocar... Então, a abertura aqui do tema da unidade, a gente está falando aqui, Eu Vou ao Cinema. Então, quem assistiu ontem esse filme em casa, quem já assistiu no cinema, quem já assistiu, já tinha assistido antes, quem não assistiu, assistiu ontem. Então, o tema dessa unidade é para uma vida saudável, que é o equilíbrio entre direitos e deveres. E com isso à mente, a gente pode estar falando aí sobre a importância de administrar o tempo com cuidado. A gente está falando aqui do modo que ele seja usado não só para cumprir as obrigações, mas também para desfrutar de atividades culturais ou prazerosas que vai contribuir para a qualidade dos pensamentos e das emoções. Esse filme ele fala muito sobre as emoções, tá, gente? Uma forma de a gente estar ampliando os horizontes, como desfrutar de um momento de lazer, ir ao cinema, quando a gente puder ir ao cinema, mais uma vez voltar de novo. E o cinema ele é a 7ª arte e tem o poder de aflorar muitas emoções nas pessoas. E também ajuda a refletir sobre diferentes questões pertinentes na vida, né? Então, o que é que a gente vê aqui nessa abertura da unidade 4? Então, a imagem é a cena do filme Divertidamente. E nessa cena se encontram alguns personagens aqui, como a raiva, o medo, a alegria, a tristeza e o nojinho, né? Então, gente, observe atentamente aqui a imagem e o cenário que eles estão olhando. A imagem ela é bastante colorida. Uma das características desse filme, portanto, você pode estar aí, estimulando o seu olhar mais atento às cores. E quantas cores diferentes nós podemos estar percebendo aqui nessa imagem, né? E com relação ao personagem central, sua representação é diferente das outros personagens. Ele parece destacar das demais. Então, qual é o principal aqui? Nós temos a alegria. Como se dá esse destaque? Qual seria o motivo dessa alegria, ter tanta alegria aqui? Será que a gente vai viver aí com a raiva, com o medo, com a tristeza e o nojinho? Será que a gente consegue viver com esses sentimentos e sem o sentimento da alegria? Então, a gente tem que estar sempre com esse sentimento da alegria juntinho da gente, tá? Então, vamos observar aqui um pouco do nosso livro. Então, aqui nessa página 33, nós temos algumas perguntas para vocês, ó. O que você vê? Que lugar é esse que vocês estão vendo aqui Que lugar é esse? Quem são esses personagens aqui? Então, nós temos a raiva, nós temos o medo, a alegria, a tristeza e nós temos o nojinho, né? E o que é que eles estão fazendo? Eles estão observando o quê, gente? Você costuma ir ao cinema? Qual o seu filme de animação preferido? E se você sabe como eram os filmes de animação quando surgiram? Então, a gente viu aqui como eram os filmes de animação, como surgiu, como foi que tudo aconteceu, como eram mudos, eram preto e branco. Alguns pensavam, não era, Pedro Henrique? Que até o trem poderia entrar ali na hora que ele estava vindo, pensava que ele ia entrar na sala de projeção. Então, alguns tinham até medo quando ia assistir o filme, porque pensavam que eles iam acabar acontecendo ali. Então, a gente vai pegar aqui, ó, vamos voltar para aqui, falando aqui da resenha, que a gente agora vai estar falando sobre a resenha do filme Divertidamente. E o que é uma resenha? Vocês sabem o que é uma resenha? A resenha, gente, ela é uma descrição minuciosa que compreende certo número de fatos. Então, quem assistiu o filme ontem e for para fazer uma resenha, vai saber fazer fácil essa resenha. Porque ela tem aí a resenha crítica, que ela apresenta o conteúdo de uma obra. Ela consiste aí também na leitura, no resumo de uma crítica, na formulação de um conceito de valor. Em geral, ela é elaborada por um cientista e também pode ser realizada por estudantes, uma resenha. E a finalidade da resenha
é informar o leitor de maneira objetiva e cortês sobre o assunto tratado no livro, evidenciado a contribuição do autor. No caso aí, informar de uma maneira objetiva o assunto tratado no filme, quem assistiu o filme divertidamente, né, Kemily Gata? E a resenha ela vai visar e apresentar uma síntese de ideias fundamentais na obra. E o resenhista, a pessoa que vai fazer essa resenha, ele deve resumir o assunto e apontar as falhas e os erros de informações encontradas, sem entrar em muito pormenores e, ao mesmo tempo, tecer elogios, méritos à obra, tá? E a resenha, como a gente já falou aqui, ele é um resumo. Tem a resenha que é o resumo e tem a resenha crítica. A resenha resumo é a que se limita ao resumir o conteúdo de um livro, de um capítulo, de um filme, de uma peça de teatro, de um espetáculo, sem nenhuma crítica ou julgamento de valor. Ele vai estar informando o objetivo principal dessa obra ao leitor. Já a resenha crítica, ela vai, além de resumir, ela faz uma avaliação sobre essa obra, criticando, apontando aspectos positivos ou negativos. Ela vai dar uma informação aí e opinião. E como fazer uma resenha? Alguém sabe como é que se faz uma resenha? Então, a gente primeiro tem que especificar o trabalho. Aqui no exemplo, vamos falar sobre a resenha do filme. Então, tem que especificar o trabalho. Você tem que saber tudo sobre a obra que for resenhar. Então, você, para poder fazer uma resenha de um filme, de um livro, você tem que ler ou rever esse filme mais de uma vez. Não vai ser da primeira vez que você vai fazer. Você vai apresentar a obra e os detalhes que deseja criticar e buscar informações fortes, buscar outras fontes de informações sobre o livro ou sobre o filme. Então, você tem que saber quem foi que fez, quem escreveu, quem dirigiu, quais são os personagens, o que cada personagem ali representa, qual a importância de cada personagem ali. Então, você tem que buscar várias fontes, várias informações sobre este filme que será resenhado. E o filme que vocês assistiram aí divertidamente, nós temos aqui uma animação que briga com os sentimentos. Então, nós temos aqui uma crítica, vamos ler aqui, eu vou colocar da plataforma, que vai ser melhor para a gente estar acompanhando, tá bom? Então, eu vou pegar aqui para vocês o livro de vocês aqui na plataforma, para a gente poder estar fazendo a leitura melhor aqui, ó. Nova animação, divertidamente, briga com os sentimentos, leia crítica. Então, aqui é uma resenha que foi feita, essa parte aqui, ela é uma resenha do filme, feito por Sérgio Riso, tá? E aqui está dizendo onde é que ela está disponível. E ele fala o seguinte: você já se mudou de casa, de cidade ou de escola? E de tudo isso junto? É o que acontece com a menina Riley, a personagem da animação Divertidamente, que estreia no cinema na próxima quinta, 18. No começo do filme, a vida de Riley parece tranquila. É Riley, né, gente? O nome dela, eu não estou lembrado do nome dela. Ela vive com os pais em Minnesota, um estado dos Estados Unidos, onde faz muito frio. Por isso, gosta de jogar hóquei no gelo e de brincar com a neve. As coisas mudam quando a família dela vai morar em São Francisco, uma cidade grande e uma região bem mais quente. Ali, tudo é novidade e quase tudo é problema. Sabe de onde nós vemos toda a história de Riley? De dentro dela. Divertidamente, mostra o que acontece no corpo dela quando ela tem emoções, sonhos, lembranças e etc. Na cabeça da Riley trabalha uma equipe de comando. Tem uma menina que cuida da alegria, outra que cuida da tristeza e também personagens responsáveis pelo medo, pelo nojo e pela raiva. A menina da alegria quer mandar na Riley para deixá-la sempre feliz. Mas quem disse que tem jeito de evitar a tristeza o tempo todo? E a raiva, então? De vez em quando, esses sentimentos também aparecem na Riley e seus pais. E o filme mostra a equipe de comando na cabeça deles. Dica:
Quando acabar a história, espere mais um pouco. Você vai conhecer o que se passa dentro da cabeça de um cachorro e um gato. Então, gente, tem como a gente estar o tempo todo ali controlando, só tendo a alegria? Tem como só a alegria tomar conta da nossa mente, da nossa... Não tem, nós temos outras emoções, né? Então, é uma animação aí que brinca, que fala sobre os sentimentos, tudo isso acontece dentro da cabeça aí da personagem, né? Que é algo bem interessante, é como se tivesse um mundo dentro da cabeça dela, ela está dentro de um mundo e dentro da cabeça dela tem outro mundo ali, mexendo com lembranças, com medo, né? Com várias coisas ali da garotinha, da personagem Riley. E a resenha ela é um texto descritivo e de opinião que traz um resumo e comentário sobre uma obra. Então, perceba que aí no livro de vocês, na página 34, quando ele fala aí da nova animação, ele está contando aí, está fazendo um resumo e fazendo comentários sobre essa obra, que no caso é o do filme. E ao ler a resenha, a gente pode se interessar ou não para conhecer essa obra. Então, se você tivesse lido essa resenha antes de assistir o filme, você iria saber se você iria gostar, sim ou não. E por isso o autor da resenha não pode contar o final da história. Perceba que aqui ele não conta o que acontece no final. Ele só conta aí, dá aí algumas dicas para não estar estragando a surpresa, né, de quem for assistir. E a resenha ela apresenta dados da obra. Percebe aqui que ela tem os dados da obra. Ela tem um resumo, isso aqui é o resumo da obra. Os comentários gerais da obra, então nós temos aqui os comentários gerais. E como também nós temos a opinião do autor sobre a obra. Então ele tem aqui a opinião, como também tem dizendo quem foi que escreveu essa resenha. E tem que ter aí como é o nome? A opinião do autor, os comentários gerais, tem que ter tudo falando direitinho aqui o que é que tem nessa resenha. E nós temos aqui uma atividade para a gente estar fazendo, tá? Então, a gente vai fazer uma atividade aí na página 35, 36 e 37, a gente está fazendo essa atividade. Então, vamos prestar bastante atenção aqui, é tudo relacionado ao que a gente acabou de conhecer, a gente acabou de ler aqui sobre a animação, tá? Então, nada assim sobre como eram os filmes antigamente, a gente vai trabalhar aqui a interpretação do texto sobre a interpretação da resenha, tá? Então, vamos prestar atenção direitinho, são 40 minutos para fazer essa atividade.